Eita Deus, estamos lembrando um debate aqui eleitoral. Vou botar um púlpitozinho. Pastor, por favor, fique em pé aqui. Você quer fazer a pergunta para quem? Fale sobre previdência. Deixa eu levantar aqui, a gente dá continuidade no nosso debate aqui, sobre qual é a responsabilidade que um pastor, um líder, tem com sua casa. Se a sua casa não serve a Deus, se a sua mulher ou seus filhos não servem, que credibilidade, que moral ele tem para estar à frente do rebanho. Nós falamos aqui que é responsabilidade dele, porém, quando chega numa idade, os filhos batem as próprias asas e vão às suas próprias escolhas. Às vezes culpam um pastor ou não, mas aí eu também concordo com todos os pastores. Eu quero ouvir também o pastor Rubens, porque também eu mencionei aqui, às vezes não é a intenção do pai botar a mão por cima e tudo. Às vezes ele está tão focado na igreja, no ministério que tem que crescer, que tem que começar, às vezes não tem pessoas e a necessidade de se ter o pastor 100% do tempo dele está lá, que ele esquece. A gente conhece historicamente milhões de exemplos assim que o pastor está tão dentro, envolvido com a igreja, que às vezes ele esquece a sua primeira igreja, que é a sua família. André, sabe, não é difícil diferenciar quando a culpa é do pai, é do filho ou é compartilhada, não. Como é que a gente sabe que a culpa é do pai? Basta o pai ser leniente, ser relaxado e não ensinar e cobrar o filho. Como é que a gente sabe que a culpa é do filho? Quando o filho, quando cobrado, é desobediente. Um pai que não cobra o filho, a culpa é do pai, sim. Objetivamente. O pai que não confronta os erros dos filhos, a culpa é dele, sim. Ele pode ser o que for, pode ser santinho e ter uma auréola na cabeça. Se ele não faz o que a Bíblia manda e confronta os erros dos filhos, mostra que está errado e que está desagradado, a culpa é especificamente dele. A Bíblia é muito clara, no meu ponto de vista, aqui, Daniel, em 1 Samuel, capítulo 2 e 3, vou ler 2 versículos apenas, que mostram que Eli não deve ter educado seus filhos. Eu vou mostrar por quê. Olha o que diz em 1 Samuel 2, versículo 23. E disse-lhes, Eli disse para os filhos, por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Isso é argumento, pô? Para um pai repreender o filho? A igreja toda está dizendo que você faz isso. Isso é argumento. O argumento é o seguinte, meu filho, Deus não se agrada com o que você está fazendo, mesmo que qualquer pessoa não veja. Não precisa as pessoas verem seu erro para você saber que você está errado. Quer ver como é que tudo indica que Eli não ensinava a seu filho? Porque ele não ensinava provavelmente a Samuel. Como é que eu sei disso? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Se a Bíblia diz em Deuteronômio que é para ensinar a criança dentro de casa, andando pelo caminho, botar no umbral das portas, até esse ponto, quando Deus diretamente abordou a Samuel, até esse ponto, Samuel não tinha sido revelado ao Senhor. Que isso? Eli provavelmente não deve ter ensinado para ele. Então, aqui é um péssimo exemplo de pai. Eli, lamentavelmente, pode ter sido até, enquanto o exercício da atividade sacerdotal, pode ter até sido um homem que temeu a Deus, mas ele deixou os seus filhos agindo de forma relaxada, desrespeitosa gravemente com as coisas de Deus. Se Eli pedisse ajuda para Deus, para retirar os seus filhos de lá, certamente Deus defenderia Eli em proteção à sua obra. E a Bíblia não diz que Eli fazia isso. E a Bíblia diz, por exemplo, que em Jeremias capítulo 14, versículo 15, quando Jeremias foi interceder pelo povo, Deus sabe quem é quem. Olha só, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com este povo. Deus conhecia, olha quem Deus citou de exemplo, Samuel e Moisés nesse caso. Então, definitivamente, tudo indica, e existem muitos líderes por aí que passam a mão na cabeça dos seus filhos, e temos que ter cuidado, porque eu também tenho filhos, tenho 2 filhos, e eu tenho que ter cuidado, que se meus filhos estiverem errados, eu tenho que confrontá-lo com a Bíblia, e não é com a imagem que a igreja tem deles só não. A imagem é a última coisa que vai ser usada, porque na verdade as pessoas têm que ser ensinadas a seguir a Cristo pensando naquilo que Deus está pensando acerca do que Ele está fazendo, não o que o povo está pensando acerca dele. Esse é o último argumento. Deixa eu proteger o Eli um pouquinho, um pouquinho aqui. E, enfim, né, estudiosos até dizem que a mãe de Samuel o entregou a Eli ou a sua família quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos. Então ele cresceu, é um enteado também na casa de Eli. Embora a gente acabou de citar que também cresceu não sabendo muita coisa, tá aí falha de Eli, mas ele se tornou um grande profeta, um grande homem de Deus.
Por que eu digo isso também? Porque, vamos lá, existe também um pouco do caráter de tudo dos próprios filhos de Eli, que não tem nada a ver com Eli. Porque Samuel, então, se fosse para seguir todos os ensinamentos, assim como Ofni e Finéias, ele ia ser um cara, um charlatão do templo. E não foi. Então, também tem um pouco de responsabilidade nos garotos. André, eu acho que é isso que eu queria abordar também, limpando um pouquinho a barra de Eli, tentando limpar um pouquinho a barra dele. Porque Samuel, é o que você está falando, Samuel, em tese, foi criado no mesmo contexto dos filhos. E Samuel, ele não se perde. A gente pode considerar várias nuances aí, claro que sim, podemos considerar. E uma característica muito importante e diferencial é o chamamento direto de Deus sobre Samuel. Não é? Isso aí a gente considera também, como a gente considera que hoje para ser um mais pastor... que o pai, o sacerdote queira, se Deus não chamou, não chamou, né? Exatamente. Não tem jeito. Não dá certo, não vai para frente. Eu não vou falar nada, vou ler só 2 versículos e peço para os irmãos comentarem. Prometo que eu não vou comentar. Olha o que Deus falou para Samuel acerca de Eli. Palavra de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 2, Da primeira vez que Deus falou com Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13... 12, 13 e 14. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Deus foi claro aqui. Não, sim, sem problema, mas isso não desqualifica Eli enquanto um homem de caráter, um homem de índole, um homem de princípios. Quem se perdeu, foram os filhos. Agora, Deus é contra a casa. Exatamente. Agora, exatamente, a culpa dele talvez tenha sido em ele exercer uma liderança sobre os filhos muito afrouxada. E ele não exercer sobre os filhos a liderança que ele deveria exercer. Não, mas agora, isso também. O que a Bíblia também diz ali, e aí eu gente, claro, poxa, Eli foi cobrado pelo pecado dos filhos, mas quando a gente também lê na Bíblia, Deus falou que, olha, vou julgar Eli pelas coisas que eu já lhe deixei saber. Ou seja, Deus já também havia cobrado de Eli, alertado, Eli, ó a tua casa, conserte esse troço. Então eu vejo desobediência de Eli, então, também um pouquinho nesse sentido de, se Deus alertou, e o sumo sacerdote fala, né? Deus passava WhatsApp para ele. É verdade. Ele recebia de Deus, era claro. A gente não vê em nenhum momento uma advertência, uma repreensão da parte de Deus para Eli, enquanto sacerdote, enquanto ao ofício, enquanto ao chamado que Deus fez a ele lá atrás. Olha, você vai ser meu sacerdote. Enquanto sacerdote, ele não foi repreendido. Mas enquanto pai, que Deus falou, olha, teus filhos estão pisando na bola, e ele se omitiu. Medo, indolência, vergonha, não sei. Mas ele realmente, ele desobedeceu, sim. Se Deus falou, faz, repreende, ele não fez, então... E para a gente ver qual o chamado mais importante, é o primeiro chamado, de pai ou de sacerdote, né? Outra coisa, um sacerdote vê alguém blasfemando contra Deus e não tomar ação alguma, pior ainda, não viu alguém apenas, era alguém que era a geração dele. Então, é muito sério. Quem sou eu para quê? Veja só, eu não quero fazer juízo sobre Eli. O meu temor é a palavra de Deus, porque eu não estou aqui vendo Eli. Eu estou vendo a palavra de um Deus cobrando do ser humano o seguinte, olha, cuide do seu filho. Percebeu? Eu não estou querendo aqui fazer o julgamento de Eli e nem execrá-lo. O meu temor aqui é a palavra de um Deus que está dizendo, olha, se a sua casa, se você vê seu filho blasfemando contra mim, você não permita. Então é algo muito sério. Quer dizer, evidentemente que quem somos nós? E concordamos com isso, tá, pastor? Concordamos com isso. Claro, eu tenho certeza que os irmãos concordam comigo nesse aspecto. Eu estou entendendo plenamente a posição de cada um dos irmãos, que os irmãos estão estão tendo temor a Deus. E estão entendendo que Eli, eu entendi a posição, que ele deve ter feito um trabalho, uma tarefa de sacerdote correta, porém, seus filhos entraram pelo caminho errado, ele não os repreendeu e Eli acabou perdendo nessa guerra. Eu entendi a posição. Eu, pelo menos, não me lembro de nenhum versículo que diga da guerra de Eli diante do Senhor pelos seus filhos. O que a gente já vê quando vai falar, por exemplo, de Jó. Que ele orava pelos seus filhos, que ele sacrificava pelos seus filhos. Pelo pecado dos seus filhos. Exatamente. Então, tem alguns relatos bíblicos que dão uma sinalização para a gente do quanto um pai sofre pela tentativa de resgatar o seu filho da incredulidade.
me parece que Eli, de alguma maneira, cansou. Até pode ter feito isso no início, mas cansou. E isso pode acontecer conosco, porque a gente às vezes cansa de uma ovelha. Cara, tentei tudo, esse cara não quer, meu irmão, você foi para outro lugar. E a Bíblia não nos ensina isso, porque Jesus andou com o tal do Judas até o fim. Paulo não entregou o sujeito a Satanás? Vou entregar o corpo dele pro diabo. Bom, chega, cansei. Mas olha, tem o texto que o irmão leu, tudo bem, posso até estar viajando, mas me sugere também uma possibilidade do comportamento de Eli. Quando ele diz, olha, o povo está falando que vocês estão fazendo isso, aquilo, assim, e parece que ele foge de confrontar, de ver. Eu não quero nem ver. Eu não quero ver o pecado deles. Sabe? É como se ele dissesse, eu não vi. Por quê? Porque é como se ele soubesse, eles estão indo lá pecar, eu vou para cá. A autoridade estava sobre ele, né? Exatamente. Não estou tirando a responsabilidade, não. Estou dizendo, de repente, ele, enquanto pai, fugia de ver, de presenciar, sabe? E aí dizia assim, ó, eu estou ouvindo o povo falar. Chegou aos meus ouvidos, não sei. Posso estar viajando, mas... Não, merece reflexão. Uma reflexão. E só, a gente já vai para o rápido bloco e só levantar mais uma coisa que me ocorreu aqui, que eu acho que eu coloquei no início, e aí no desenrolar do nosso debate a gente deixa isso muito claro. Deus nunca cobrou de Eli sobre o sacerdócio, né, sobre o seu exercício como sacerdote. O que me faz pensar que ele não era tolerante com o pecado do povo. Ele era tolerante com, né, ou fazia vista grossa para dentro da casa Era dele. zeloso. Ele tinha 2 pesos e 2 medidas. Para cá, não, como sacerdote, eu vou condenar o pecado, tá errado, não sei o quê, porque Deus nunca cobrou isso dele. Agora, dentro da casa dele, o negócio pesava para o outro lado e ele não sabia arrumar um pouco a balança. Uma frase. O que a gente vê da cobrança de Deus, que foi lida aqui pelo pastor, é que Deus cobrou a Eli pelo que ele não fez em relação aos seus filhos. Deus não cobrou pelos seus filhos serem assim. Que eu acho que dá uma tranquilidade, porque a gente às vezes vê um filho que decidiu ir por outro caminho e o pastor fala assim, meu Deus, onde que eu errei? Não, nem sempre. Agora, quando você decide não agir, foi essa a cobrança de Deus. A omissão, porque qualquer um de nós pode fracassar, nós somos, nossa, que cabeça de um filho, como é que você vai... Você tem 4 filhos, cada um de um jeito. Mas não ter agido, isso gera uma cobrança de Deus. Eita Deus. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos e vamos entender como foi um pouco da fim da vida de Eli e onde Samuel aparece nisso também. Samuel, o último juiz, um grande profeta. Claro que nesse tempo também, eu acho que já havia uma ansiedade do povo de querer um rei, porque na verdade quando Gideão, acho que foi o 3º ou 4º, 5º juiz lá no início, há mais de 100 anos antes, o povo já queria fazer dele um rei, existia também uma ansiedade de mudança, queremos um rei. Depois veio Samuel, o último juiz, que enfim, veio Saul e depois ungiu Davi. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.